Se preparem para a guerra mais improvável e sem noção da história. E se todos os países do mundo se unissem para invadir as Américas? Parece loucura. Eu sei, quase uma insanidade. Mas será que as Américas, lideradas pelos Estados Unidos, conseguiriam resistir a uma invasão dessa escala? Bora lá descobrir. Mas antes de começar, só um aviso rápido. Os números que eu vou passar aqui são estimativas. Até porque, convenhamos, é praticamente impossível saber de todos os dados militares de todos os países juntos. Por favor, né? Dito isso, bora lá! Primeiro, vamos comparar a estimativa do PIB, do orçamento militar e população. Bom, do lado da Aliança Pan-Americana, o PIB é de cerca de 41,2 trilhões de dólares. Já o orçamento militar total gira em torno de 1,09 trilhão de dólares, sendo que só os Estados Unidos gastam mais de 880 bilhões, seguidos pelo Canadá com 26,5 bilhões e o Brasil com 22,9 bilhões. A população total é de aproximadamente 1,04 bilhão de pessoas. Agora, do lado da Aliança Global, o PIB estimado é de mais ou menos 84,5 trilhões de dólares. Já o orçamento militar também é maior, chegando perto de 1,3 trilhão de dólares. E a população? Bom, é todo o resto que sobrou, ou cerca de 7,59 bilhões. Partindo para a força terrestre, nas Américas existem cerca de 2,9 milhões de soldados ativos, mas é claro, em uma guerra dessa escala, todos os reservistas seriam convocados, aumentando assim esse número para algo em torno de 5 milhões de soldados. Já no resto do mundo, a força ativa é muito maior, com cerca de 14,3 milhões de soldados, e se juntarmos os reservistas, eu não quero nem falar, mas eu vou te falar, esse número salta para impressionantes 37 milhões ou mais, um verdadeiro formigueiro armado. E sobre tanques e veículos blindados, a União Pan-Americana conta com cerca de 6.510 tanques e 525.442 veículos blindados aproximadamente. Agora, no outro lado, o invasor tem uma frota muito maior, cerca de 52.877 tanques e quase 2 milhões de blindados. E quando o assunto é lançadores múltiplos de foguetes, as Américas possuem cerca de 1.600 unidades, enquanto o restante do mundo soma incríveis 18.800 unidades. Já na artilharia rebocada, do lado pan-americano, são aproximadamente 9.000 peças, e do outro lado, mais de 164.000 aproximadamente. Já na artilharia autopropulsada, aqui as Américas contam com algo em torno de 1.555 unidades, e o resto do mundo com mais ou menos 38.000 unidades. E já nos mísseis balísticos intercontinentais, nas Américas, ou melhor, nos Estados Unidos, tem cerca de 400 a 450. Já no outro lado, entre 800 e 1.000 mísseis intercontinentais. Agora vamos para a força aérea. Em helicópteros, as Américas têm 7.000 de transporte militar e cerca de 2.000 de ataque, totalizando 9.000. Já no resto do mundo, tem cerca de 10.013 para transporte militar e 4.422 para ataque, totalizando cerca de 14.335. Em caças, são 2.700 das Américas contra 7.500 do resto do mundo. Já na aviação de carga ou cargueiros, as Américas têm cerca de 2.000 aeronaves, enquanto o restante do mundo soma 2.684. E nos bombardeiros, aqui nas Américas, apenas os Estados Unidos possuem e contam com cerca de 141 unidades, e o resto do mundo com mais ou menos 400 bombardeiros. Agora, a Marinha. E quando se trata de porta-helicópteros, as Américas têm 10 e o resto do mundo por volta de 44. Porta-aviões são 11 para as Américas e 10 para o resto do mundo. Quanto aos navios de guerra, juntando fragatas, destroyers, cruzadores e corvetas, juntos somam algo em torno de 226 para as Américas e 824 para o restante do mundo. E em submarinos, as Américas contam com 94 e o resto do mundo com mais ou menos 340 submarinos.
E então, como seria essa guerra? Bom, primeiro eu começo destacando a nossa vantagem em defesa natural, já que somos cercados de leste a oeste pelo oceano, sendo mais ao norte o Ártico com suas águas congeladas, que dificultariam a movimentação de militares por essa rota. A presença da Antártida e mares também gelados limitam as invasões pelo extremo sul do continente, e sem falar nas montanhas, cordilheiras dos Andes e as imensas florestas tropicais. Bom, além disso, os países da Aliança Pan-Americana começariam tomando controle de ilhas e territórios pertencentes aos inimigos, como por exemplo as Guianas e o Suriname, que são da Europa. Tropas venezuelanas, brasileiras e americanas tomariam o controle desses países sem muito esforço. Depois disso, seria formada uma estratégia de posicionamentos importantes para a defesa do continente. Bolívia e Paraguai reforçariam países costeiros, enviando suas tropas e alguns equipamentos e outros trâmites de uma guerra tradicional. E bom, o conflito sem dúvidas começaria com o inimigo lançando chuva de mísseis, ataques cibernéticos e bombardeios aéreos visando desestabilizar as defesas pan-americanas. Até porque mesmo os inimigos sendo superiores em quase tudo por quantidade, se eles quisessem usar o fator quantidade para atacar por todos os lados, os principais meios de transporte, que seriam as embarcações, juntando tudo, não caberiam nem 100.000 soldados direito, e antes mesmo de chegarem à costa, a maioria já teria afundado, graças ao poderoso exército dos Estados Unidos junto com os aliados. Muita coisa aconteceria, mas no final, quem ganharia? Bom, deixaria essa resposta para você, então capriche nos comentários.